Muito bem, continuando aqui, né? Eu tô gravando um seguido do outro, vão ser quase 3 horas aí falando, ininterruptamente. Eu procuro nunca economizar palavras e conhecimento para algo tão importante. Eu vou seguindo o ritmo que acaba sendo naturalmente dado para cada um desses podcasts. No final do podcast passado, eu achei bom terminar assim, porque a gente estava falando de algo tão profundo e tão elevado, que é bom dar uma pausa mesmo, antes de continuar. Amai aos vossos inimigos. Esse ensinamento do Cristo que está na Bíblia, no Novo Testamento, ele é também dito de uma diferente forma, como um ensinamento de um mestre chamado Mestre Mani, ou Mestre Manes. Existem 3 principais correntes de desenvolvimento espiritual da humanidade: a corrente da devoção, a corrente do conhecimento e a corrente da ação. Bhakti Yoga, Sankhya Yoga e Karma Yoga, e que no Ocidente se manifestam como o verdadeiro cristianismo Rosa Cruz, que não tem nada a ver com a manifestação Rosa Cruz atual, com todo respeito a essa manifestação que guarda importantes conhecimentos, que se manifesta como devoção no rosacrucianismo verdadeiro, como ciência espiritual e conhecimento na antroposofia, e como ação nessa corrente do maniqueísmo, que aponta para o futuro. Aqui é passado, presente e futuro. Então aponta para um futuro muito distante, onde a gente vai poder manifestar esse ensinamento mais elevado do Cristo, esse ideal mais elevado do Cristo, essa verdade, essa moralidade mais elevada do Cristo, esse ensinamento moral mais elevado do Cristo, que é amai aos vossos inimigos. E para que a gente entenda rapidamente isso, sobre bem e mal, eu vou citar um conhecimento que veio do Mestre Mani em encarnações passadas, que é o conhecimento de que Deus criou ao mesmo tempo o bem e o mal. É uma maneira como isso é contado numa antiga tradição. Porque tudo na manifestação é polar, há sempre uma polaridade. Carga elétrica positiva, carga elétrica negativa, sol e sombra, luz e escuridão, bem e mal, anjos e demônios. Todas essas polaridades existem. As estações do ano, que não são exatamente, que são polaridades entre si, enfim, polaridades entre o polo superior e inferior do ser humano e o polo mediano, fazendo o equilíbrio disso. Então tudo vem dessa polaridade que é criada quando tudo é criado por Deus. Só que aí o bem e o mal são tão polares que o bem e o mal não poderiam se encontrar, não havia ponto de contato entre o bem e o mal. Só que o bem queria resgatar o mal. O bem sempre quis fazer bem ao mal. O bem, desde o início da criação, ama ao mal. E aí, como o bem não poderia entrar em contato direto com o mal por essa polaridade cósmica, por essa polaridade universal, o bem então cria algo que vai poder ao mesmo tempo manifestar o bem e o mal. E com isso pode ser inoculado no mal algo
que mesmo tendo uma tendência para o mal, também tem o potencial para o bem. Quem é esse ser que é criado? É o ser humano. Então o bem cria o ser humano para colocar o ser humano dentro da esfera onde o mal domina, a terra, príncipe do mundo, todas essas coisas que a gente sabe aqui. Pensamento materialista, pensamento luciférico, que é uma falsa ilusão. A gente é colocado aqui por obra do destino, por obra da providência divina, para resgatar o mal. E para isso a gente precisava ter potencial, a gente precisava ter a potencialidade de tanto escolher pelo bem quanto escolher pelo mal. E aqui, dentro da nossa função, é que se manifesta essa nossa escolha, de que ao final eu tenho que amar bem ao mal, é a frase do maniqueísmo. Ame bem ao mal, é a mesma frase do Cristo com amai aos vossos inimigos. Esse mal que tanto mal nos faz é um mal que a gente está resgatando conforme a gente se eleva. Esse é o nosso papel. E foi interessante e importante trazer isso aqui, porque eu indiquei que eu ia trazer aqui o atual estado de manifestação do bem e do mal na alma do ser humano. E aí o que a antroposofia vai nos dizer é o seguinte: nós temos corpo físico, tem a ver com a nossa personalidade, o ego, tratamos disso. A mente é o centro do ego. Corpo etérico é a vida que a gente tem. Então toda a inteligência das nossas relações, do nosso metabolismo, da nossa fisiologia, toda a memória das nossas células, inteligência manifestada também como memória, todo o amor que permite que todas as nossas células fiquem coesas e servindo ao nosso corpo e à nossa evolução, porque cada uma dessas células é um ser espiritual independente, precisa ter muito amor. Esse amor é no corpo etérico para que elas estejam servindo a nós na nossa evolução, formando o nosso corpo. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é uma dádiva dos deuses para nós. Por isso que quando alguém diz assim, eu vou usar droga porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tremendo engano, você está cometendo um grande pecado, você está cometendo um grande erro conceitual que está gerando uma série de outros erros, porque você recebeu isso como dádiva das hierarquias celestiais. E se você não lidar bem com os talentos e com as dádivas que você recebe, você não terá muitas vezes segundas chances para receber de novo. Você tem que multiplicar aquilo que você recebe. A mesma coisa com relação ao sexo. Eu faço o que eu quero com o meu corpo porque o corpo é meu. Não, o seu corpo não é seu. O seu corpo é de infinitos seres espirituais que criaram esse corpo para que a gente possa ter uma experiência terrena. E essa inteligência do nível etérico que mantém a vida do corpo físico. Ele é chamado de corpo etérico ou corpo vital. E que para tangibilizar um pouquinho mais, corpo físico tem a ver com todos os processos de nutrição. Então todo o sistema digestivo e até ali fígado, excreção, tudo isso está relacionado à nutrição. O corpo etérico estão todos os órgãos, né, do metabolismo inferior ligados à digestão, absorção e excreção são parte do nosso corpo físico. O corpo etérico ele está ligado a um sistema também do nosso corpo, que não é o sistema digestivo, nutrição, mas é o sistema hormonal. Então o nosso corpo etérico é sistema hormonal. Aí a gente tem o nosso corpo astral, que é o nosso sistema nervoso. E aí a gente tem o nosso eu, o nosso espírito, que está relacionado ao nosso sangue. O sangue é o veículo para o eu. O calor do sangue é a manifestação mais elevada, mais espiritual do elemento fogo na Terra. E essa mais elevada manifestação espiritual na Terra se dá fisicamente no calor do nosso sangue, que é um calor manifesto pelo nosso espírito. Hoje, o conhecimento sobre as bolas de plasma, sobre a existência do plasma, nos ajudam a compreender isso, que a gente pode tratar num outro podcast. Então nós temos esses 3 níveis de constituição do ser humano. E como é que funciona? A alma e o espírito,
eles usam como veículo para a nossa encarnação o corpo etérico e o corpo físico. Então, a alma é algo que se conecta ao corpo físico. E a principal expressão da alma está no corpo físico, assim como a principal expressão do espírito está no nosso corpo etérico. Então, eles caminham 2 a 2. Mas a alma ela tem que se ligar ao nosso corpo físico para manifestar a nossa personalidade. E o que a antroposofia nos explica é que no momento em que nós encarnamos, a nossa alma, ela se liga fragilmente ao nosso corpo físico. Porque no lugar da alma, quem se liga muito mais fortemente ao corpo físico é esse ser que nós viemos chamando até agora de sombra. A sombra se liga mais ao corpo físico do que a nossa própria alma se liga ao corpo físico no início da nossa encarnação. E assim, a alma, ela é instrumento de manifestação do espírito. Então, o espírito também se liga fragilmente ao nosso corpo físico, quando comparado a essa sombra que se liga muito fortemente ao nosso corpo físico. E se liga no lugar da alma. Então, essa sombra, ela atua no nosso sistema nervoso. O sistema nervoso é o veículo da alma. E quando a alma não ocupa esse espaço no sistema nervoso, quem ocupa esse lugar, esse espaço no sistema nervoso, é a nossa sombra, que usa o nosso sistema nervoso como veículo. A gente sabe, como é que a gente vai comprovar tudo isso, né, pela ciência moderna e pelo que a gente sabe hoje em dia, para não ficar uma coisa jogada, para objetivar esse conhecimento. A gente sabe que o nosso sistema nervoso gera impulsos elétricos e que esses impulsos elétricos geram todo o movimento dos nossos músculos. E é assim que o nosso corpo físico se movimenta, tem movimentos, cria movimentos, gera movimentos, executa movimentos, através de impulsos elétricos que vêm do nosso sistema nervoso. O nosso corpo físico, os nossos músculos, são uma expressão mais grosseira do nosso corpo etérico. Então vem na ordem. Existe uma intencionalidade que é do nosso espírito, que depois se manifesta como um impulso no nosso sistema nervoso, como um movimento, e quem executa esse movimento são os nossos músculos, assim como o corpo etérico é o executor de tudo que acontece no nosso metabolismo, num aspecto mais sutil de manifestação do corpo etérico, onde os hormônios é que estão ali atuando. Da mesma maneira, os nossos movimentos são executados a partir desse nível mais grosseiro do corpo etérico, que são os músculos, a proteína, e os nossos hormônios também são proteínas que participam de todos os processos do metabolismo e participam também desses processos de constituição dos músculos, por exemplo, e dos processos de uso, desgaste e recuperação de músculos. Então, fica bem clara essa imagem a respeito desse comando vindo. E aí, quando esse comando vem, o nosso corpo físico, tudo aquilo que é a nossa matéria sólida, todas as moléculas que compõem o nosso corpo, elas se deslocam no espaço e elas executam ações no espaço. Então, do nível espiritual para o astral, para o etérico, para o nível físico, se manifesta dessa maneira. Mas o ponto-chave é que isso ocorre por impulsos elétricos. Esses impulsos, a eletricidade, ela é, segundo a antroposofia, uma forma decaída da força espiritual dos anjos. Em última análise, a eletricidade é simplesmente a manifestação de um anjo caído. Assim como o magnetismo é a manifestação de um arcanjo caído, assim como as forças atômicas nucleares são manifestações de um arqueu caído. Então, essa eletricidade
E só pode existir eletricidade se houver magnetismo, tá? Então os dois andam juntos, eletricidade e magnetismo. Porque essa sombra que vive no nosso corpo é o responsável por esses impulsos elétricos que movimentam o nosso corpo. E essa sombra, ela é de natureza arimânica nos termos da antroposofia. Existem dois seres, Ahriman e Lúcifer. E essa sombra, ela é mais de natureza arimânica do que luciférica. Isso muda ao longo da história da humanidade, eu estou falando do momento atual. No passado, na época egípcia e na época persa, esse ser Ahriman atuava de fora da alma humana. E Lúcifer atuava de dentro da alma humana. Na época greco-romana, isso se transformou. E aí Ahriman passou a atuar de dentro da alma humana e Lúcifer passou a atuar de fora da alma humana. Lúcifer é um anjo caído, ele representa a eletricidade. Ahriman, um arcanjo caído, ele representa o magnetismo. Então, para que esses impulsos elétricos possam existir no nosso corpo, precisa dessa manifestação. Primeiro magnética, mas que é eletromagnética, que vem desses impulsos de Ahriman. Em outros podcasts eu falo sobre todas as épocas de evolução da humanidade, antiga Índia, antiga Pérsia, antigo Egito, greco-romana e a nossa atual, que é a anglo-saxônica. Então eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é para dizer que a antroposofia é a ciência mais difícil do mundo. As ciências espirituais são as ciências mais difíceis que existem no mundo. Não existe nada perto na ciência material. Porque a ciência espiritual, ela trata da totalidade da vida e ela só vai ver a parte a partir da totalidade. Então você tem que conhecer a totalidade para conhecer verdadeiramente a parte. Essa complexidade torna as ciências espirituais bastante complexas. As mais complexas, as mais difíceis de aprender. Enfim, então esse ser, que é essa sombra, é que gera esses impulsos, tá? E é esse mesmo ser também que vai gerar toda a produção dos nossos neurotransmissores, tudo que os neurotransmissores fazem. A diferença de um neurotransmissor, que é algo criado por esse ser negativo na nossa fisiologia, e um hormônio, é que os hormônios são gerados por reações químicas, também através de eletricidade, mas com menor influência desse ser arimânico, dessa sombra. É pela diferença de potencial elétrico de cátions e ânions nas reações químicas, onde você doa um elétron, recebe um elétron, que é feita a troca de elementos dentro das moléculas. Então, também eletricidade ali envolvida, mas num outro nível, porque é nesse nível do corpo etérico, onde essa força etérica é mais forte e não prevalece, então, como prevalece no nível da alma, a atuação dessas forças arimânicas. Mas, aqui, então, aí a diferença é que esses são gerados por reações químicas e todos os neurotransmissores são gerados por manifestações, por impulsos elétricos, tá? O que denota uma invasão das forças da alma dominadas por essa sombra no nível da saúde, que seria o nível dos hormônios. Tudo que a gente conhece sobre neurotransmissores hoje em dia é porque cada vez, e a importância que se dá na ciência moderna a eles, é porque cada vez mais essa sombra atuando na alma, ela tem força, a gente vai chamar de sombra ou de sósia. Tá? Vou trazer isso em detalhes nessa série de podcasts. Mas esse sósia, esse duplo que nós temos, é o duplo maligno que vive na alma humana, é o gêmeo maligno que vive na alma humana, ou é o gênio maligno também. As tradições antigas vão falar de gênios. No Antigo Egito tem os gênios, nos povos árabes, Maomé tinha um gênio, os profetas islâmicos tinham gênios, e tem os gênios positivos e os negativos. Os gregos falavam do daemon, que é o demônio, e do eudaemon, que é o gênio positivo, porque tem o eu. Quando tem o eu no daemon, é o eu que prevalece, ele vira uma manifestação espiritual positiva. Tira o eu, que é o nosso espírito, fica só o daemon, são forças demoníacas. Então tudo isso até na linguagem pode ser observável. Mas esse duplo, então, negativo,
E a importância que a ciência dá hoje é porque cada vez mais o ser humano está se tornando um ser que é dominado por impulsos elétricos. Então, e que era para ser um ser dominado por impulsos de reações químicas no nível da vida pelos hormônios. Então há essa troca de função, há uma invasão desse nível no nível... há uma invasão desse nível, desse sósia negativo, num campo de atuação que deveria ser o campo de atuação dos hormônios. E efetivamente, este ser, que é essa sombra, ela atua na alma a partir dos impulsos elétricos, mas ela atua também fortemente no nosso corpo hormonal, no nosso corpo etérico, tá? Os neurotransmissores vão causar mudanças em toda a nossa produção de hormônios, em toda a atuação dos hormônios, em todo o equilíbrio hormonal do nosso corpo. Isso, de novo, vem em linha com que do mais elevado vai se manifestando para os níveis inferiores. Então, o que acontece, e aí fechando esse parênteses, é que, e a antroposofia vai dizer isso, que esse ser tem um papel nesse momento, a gente de certa forma, para viver, para se movimentar, precisa da atuação dessa sombra no nosso corpo. Senão a gente não teria movimento, senão a gente não teria várias das nossas funções de sistema nervoso. E aí qual é o nosso papel como seres humanos durante a nossa evolução? É cada vez mais fortalecer esse nível da alma, substituindo a atuação dessa sombra pela atuação do nosso espírito na nossa alma. E aí, quando o nosso espírito atua na nossa alma, a nossa alma desenvolve as forças das quais nós falamos, e aí a nossa alma começa a se conectar mais fortemente ao nosso corpo físico e, portanto, se manifestar mais fortemente na nossa personalidade, tá? Então, esse é o processo da evolução humana. Se a gente está no caminho correto, é isso que tem que acontecer. A gente vai substituir todo o nosso karma do passado que fez com que esse ser sombrio, esse sósia, tivesse essa força sobre o nosso sistema nervoso, sobre o nosso corpo astral, e a partir dele no nosso corpo etérico e no nosso corpo físico, se manifestando na nossa personalidade, a gente só tem essa força conforme a gente faz as escolhas que fortalecem as forças da alma, e a alma fortalecida, ela é fortalecida pelo Espírito, é o Espírito que lhe dá essas forças, e ao ser fortalecida pelo Espírito, ela se torna também um melhor veículo para o Espírito se manifestar na nossa personalidade. E é isso que a antroposofia vai dar o nome de desenvolvimento da nossa personalidade espiritual. O caminho do ser humano é desenvolver um nível mais elevado do seu eu, um nível mais elevado do seu pequeno ego humano, terreno e temporal, que é o que a gente acha que a gente é no nosso corpo físico e com a nossa mente. A gente gradualmente tem que desenvolver a nossa personalidade espiritual, que em termos védicos é nosso manas. Manas, buddhi e atma, que na antroposofia são manas, personalidade espiritual, buddhi, espírito vital e atman, eu, espírito. Então esse é o caminho de evolução do ser humano. E eu estou dizendo isso para a gente não ficar nem com medo, nem com ódio, nem com raiva desses seres espirituais que estão aí atuando contra a nossa evolução. O mal que eles nos fazem nos dá a oportunidade de optarmos pelo bem e aí evoluirmos. Esse é o grande conceito que precisava estar aqui para que esse conhecimento de que essa sombra, ela se liga mais fortemente em nós do que a nossa própria alma na nossa encarnação, é porque a gente ainda está lidando com os nossos desafios encarnatórios, lidando com os nossos desafios evolutivos. É um processo que vem de um passado com muitas vidas e onde nos foi dado o livre-arbítrio, a liberdade, a tentação de Adão e Eva no paraíso. A gente errou um monte, a gente está pagando o karma disso. Mas no futuro a gente pode ser um Deus.
assim como Cristo diz na Bíblia, vós sois deuses. E tudo que vem depois nas cartas de Paulo, tudo que vem ali depois do Evangelho, já no Novo Testamento, sempre sinalizando muito fortemente para esse conhecimento esotérico da evolução do ser humano, que a antroposofia depois traz na sua plenitude. E a gente usa tanto Vedas quanto antroposofia aqui para ter uma visão mais bonita, mais consolidada e aprender mais rápido, assimilar mais rápido todo esse conhecimento, transformando isso em consciência. A primeira experiência que a gente pode ter, porque você tem conhecimento mais experiência é igual a uma nova consciência. A imagem de algo espiritual é uma experiência que pode ser compartilhada. E por isso que eu tento enriquecer tudo aqui com imagens, porque esse conhecimento, com uma imagem muito forte, que permite a gente entender qual seria ou qual é a experiência desse conhecimento, é o que pode mudar a nossa consciência. Então esse é o ponto. Muito bem. E aí, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre esse sósia no seguinte contexto. Esse sósia, por atuar tanto no nosso corpo astral quanto no nosso corpo etérico, ele tem uma capacidade de se multiplicar. Imagina se o corpo etérico é o corpo do metabolismo, qual é a principal característica do metabolismo e das nossas células? É se multiplicar. Há uma tendência de multiplicação das células o tempo todo. A gente tem trilhões e trilhões... Olha, uma enzima faz trilhões de reações químicas em 1 segundo. É o que eu ouvi outro dia num podcast do Douglas Gabriel. Uma enzima, trilhões de reações químicas num único segundo. Isso tudo o que é? É uma capacidade de se duplicar, de se transformar, entendeu? Que cada reação química representa uma transformação. E além disso, as células se subdividem, elas se multiplicam. Isso é da natureza do próprio corpo etérico, que a gente observa aí no nível físico. Mas espiritualmente, esse corpo etérico também tem a tendência a se multiplicar, a se subdividir e serem criados vários outros corpos etéricos. Sob a influência correta da nossa alma e do nosso espírito, isso não ocorre. Da mesma maneira que as células se mantêm coesas no nosso corpo físico, o nosso corpo etérico se mantém coeso como um único corpo etérico sob a regência superior da alma e do espírito. Mas se esse corpo etérico está sob a influência arimânica dessa força da sombra, aí essa força da sombra pode usar esse corpo etérico para criar diferentes corpos etéricos e aí diferentes manifestações no nosso corpo físico. Em outras palavras, diferentes personalidades para o ser humano. Múltiplas personalidades podem ser criadas aqui nesse nível do corpo etérico. E aí, essa duplicação que foi feita de nós, ela é explicada dessa forma, que habita na nossa alma como um duplo. E aí esse sósia, ele na realidade não é um sósia, essa sombra não é uma sombra, são várias sombras, são vários seres, e aí, regido por essas forças involutivas, esses vários seres ficam se alternando e se manifestando de forma alternada na nossa personalidade, tá? E aí, o ponto onde eu quero chegar é que um desses sósias que é criado é o nosso sósia da tecnologia. Todas as vezes que a gente está lidando com um aparato eletromagnético, que é a energia que faz com que todas as tecnologias digitais, computacionais, AI, internet, YouTube, TikTok, joguinhos, televisão, cinema, tudo isso se manifesta através de eletromagnetismo. Toda vez que a gente está lidando com essas coisas, a gente aumenta a força de algum dos nossos sósias, porque eles têm essa origem
nessa energia eletromagnética. Faz parte da essência deles essa força eletromagnética. E esse processo pode chegar a um ponto em que a gente cria um sósia espiritual específico para lidar com a tecnologia. A gente cria um duplo, um gênio maligno, que é a forma espiritual do nosso avatar dentro de um joguinho, por exemplo, ou dentro de uma realidade virtual. Esse ser que é criado na tecnologia, tudo que é material, tudo que é feito pela tecnologia por seres espirituais, que são seres espirituais de um nível baixo, do nível da matéria, é sempre uma cópia de algo mais elevado que existe no mundo espiritual. Então, da mesma maneira que você pode criar um avatar no joguinho, existe também esse avatar etérico, esse duplo, esse sósia que é criado no nível da alma e que passa a ser esse ser que vai interagir, que vai ser o mediador entre o ser humano e os outros seres espirituais que se manifestam na eletricidade, no magnetismo, em todos os aparatos eletrônicos. Isso parte do conhecimento básico da antroposofia de que tudo é a manifestação de seres espirituais. Então, na matéria sólida, em tudo da tecnologia, há sempre seres espirituais atuando. E assim como a nossa célula, a nossa enzima pode ter trilhões de reações num único segundo, como a gente tem trilhões e trilhões de células no corpo, as células, toda a matéria viva que é criada no universo. Também na matéria sólida, você tem essa mesma infinidade de seres espirituais atuando para formar a matéria sólida. E aí a gente interage com eles mediado por esse ser, o que é algo terrível. E esse conhecimento vai nos ajudar a entender tudo que tem se falado sobre robôs, sobre transferir a personalidade humana para robôs, as emoções humanas para robôs, transformar o homem eterno através de um robô. Todas essas coisas, elas, de um lado, de maneira muito limitada, elas existem a partir dessa conexão de eletricidade e magnetismo com seres espirituais. Tá? Não daria para transferir algo espiritual, não dá para transferir nada espiritual para um robô, não dá para transferir alma humana para um robô, mas dá para transferir coisas que simulam o espírito, simulam a alma nesse nível da eletricidade e do magnetismo para um robô. Mas aí qual é o outro lado que ninguém vê, que é o oposto? A realidade espiritual ela é sempre oposta à realidade material. Do outro lado, o que está acontecendo, e esse é um alerta importante de ser feito aqui, é que o ser humano está se tornando cada vez mais um robô, está se tornando cada vez mais um ser mecânico. Através do crescimento da força dessa sombra e da multiplicação de sombras que são ligadas à eletricidade ou ao magnetismo e que são ligadas à tecnologia exterior. Isso faz com que o ser humano ele se dissocie, se afaste da sua natureza espiritual, deixe de se identificar com o seu espírito, com Deus, com aquilo que é mais elevado, e ele vai se identificar com o seu pequeno ego, um ego que entende que ele é um ser apenas da realidade material e cada vez mais ele vai se tornando um autômato. O que é um autômato? Alguém que não tem nenhum livre-arbítrio. O livre-arbítrio só faz parte do espírito. A gente acaba se tornando, então, um robô, um autômato, um escravo. Porque quem não tem liberdade... Os seres das hierarquias espirituais não têm liberdade, mas eles estão servindo a Deus. Quando você está servindo ao mal, o mal te escraviza. É para você evoluir, para você ser destruído. As hierarquias espirituais estão todas evoluindo, tudo aquilo que é ligado ao mal está involuindo. E a mesma coisa é o ser humano. Se o ser humano se liga só ao material, ele vai involuir. Involuir significa deixar de ter liberdade, deixar de manifestar o amor. Cada vez menos a gente tem liberdade, cada vez menos a gente manifesta o amor quando esse ser toma conta de nós. E isso, em outras palavras, é se mecanizar, se robotizar. Muito bem.
Eu vou parando por aqui. Eu tenho compromissos agora na minha vida empresarial e pessoal. E aí, para os próximos capítulos, e é bom que a gente pare aqui, para o próximo episódio, a gente vai falar dos outros seres que existem na alma humana e que são todos eles ligados a essa sombra também. E aí a gente vai sair do conhecimento psicológico, como já saímos agora, entrando na questão da tecnologia. E a ideia é essa, no fim, essa série de podcasts, o que ela precisa colocar? De um lado, as falhas todas na psicologia, e de outro lado, as falhas todas na psicologia a partir de uma visão espiritual. E de outro lado, como a partir de uma visão espiritual, a gente entende essa realidade surreal, essa maluquice, essa coisa incompreensível que hoje a humanidade está vivendo, com toda essa possibilidade de transferência de aspectos humanos para robôs, com um alimento que é feito a partir de impressora 3D, com órgão que é feito a partir de impressora 3D, inteligência artificial, entre aspas, independente, enfim. Todas essas coisas, onde o conhecimento espiritual vai trazer de um lado tecnologia e psicologia, é porque a gente só pode entender tanto a psicologia quanto a questão tecnológica hoje, esse cutting edge, quer dizer, esse limite hoje que a gente vive no desenvolvimento, essa mudança de paradigma, vamos dizer assim, a partir do conhecimento espiritual. Mas para que isso esteja mais... Para a questão de explicar a tecnologia, era muito importante eu focar na questão do sósia e do sombra, tá? Dentro de outros desenvolvimentos lógicos para explicar a questão do que vive no maia interior do ser humano, eu não faço esse parênteses da tecnologia e eu já vou direto para falar do que a tecnologia entende como os núcleos psicóticos que são ativados e que geram surtos psicóticos e são seres espirituais e a psicologia não enxerga. E aí eu vou falar de quais são esses seres espirituais e de como eles eram percebidos pelas diferentes tradições. Na psicologia, surto psicótico. Eles estão num nível tão profundo que não deu para falar mais nada do que eles sobre uma visão materialista. Mas outras tradições nos deixam muito claro quem são esses seres e é disso que a gente vai tratar no próximo episódio. Então, se vocês quiserem, eu posso deixar aí na descrição depois, se vocês quiserem olhar, eu posso colocar referências a novas abordagens do mesmo assunto, onde o fio da meada é puxado sem parar por essa questão da tecnologia e já vai direto para essa questão dos núcleos psicóticos, para que haja uma completa visão de tudo aquilo que vive dentro da alma humana e que a gente não vê em função dessa ilusão, desse maia interior sobre o que é o ser humano. Microcosmos, mistérios menores, o que está embaixo e que reflete aquilo que está em cima. Namastê. Muito obrigado.